Graças a Deus, estamos iniciando mais um programa Opção para a Vida nessa quarta-feira, hoje 8 de setembro, dia da alfabetização mundial. E hoje nós podemos dizer com muita alegria, graças a Deus, tivemos uma manifestação pacífica, ordeira, onde todas as famílias e todos os cidadãos tiveram a oportunidade de ir às ruas com o direito de ir e vir, pedindo apenas uma única coisa: liberdade de expressão. Alguém já disse que o bem supremo do homem é liberdade. E como nós desfrutamos dessa liberdade, tivemos o direito de ir às ruas neste 7 de setembro, dia em que se proclama o aniversário da independência do Brasil, e esse ano foi atipicamente diferente dos demais anos. Eu lembro bem quando nós éramos crianças, nós íamos às ruas, ver o desfile das escolas, inclusive o departamento dos Soldados de Cristo da Igreja do Calvário desfilava com a banda marcial dos Soldados de Cristo, as forças armadas, civis e militares desfilavam. Enfim, nós tínhamos um dia solenemente histórico da nossa independência, quando Dom Pedro proclamou independência ou morte. E graças a Deus que nós tivemos e ainda continuamos, podemos assim dizer, independente, apesar de nós sofrermos muitas ameaças, mas cremos que Deus está conosco. Sabem por quê? Eu tenho dito, Deus abençoou o Brasil por causa desta nação que é o Estado de Israel. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por isso estamos alegres. Oferecemos um momento de ações de graças em nossa igreja. Desde as 5 da manhã de ontem até as 17 horas tivemos no momento de oração e jejum. E à noite nós tivemos um momento de ações de graças por causa dessa vitória do povo, da nação. Afinal, nós sabemos que o poder é do povo, emana do povo e para o povo. E foi isso que nós fizemos, com toda a liberdade, sem haver agressão, sem haver violência, sem haver derramamento de sangue. Que bom! Então nós vamos orar nesse instante e logo após você ficará com a primeira parte da mensagem da missionária Durvalina Bezerra, que esteve pregando em nossa igreja no culto de missões. Oremos antes. Pai, queremos te agradecer e te bendizer porque o Senhor é Deus, o Senhor é soberano e o Senhor tem guardado a nossa nação, o Senhor tem abençoado o nosso país, graças à promessa que tu fizeste através de Abraão, e por isso nós nos sentimos profundamente enriquecidos, abençoados por esta bênção sobre o nosso país. Obrigado, Senhor, porque tudo transcorreu num clima de muita paz, sem violência, sem haver qualquer transtorno social. Obrigado, obrigado mesmo, é o que nós te rogamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com a nossa irmã missionária Durvalina trazendo a primeira parte. O texto que nós escolhemos, orando para que o Senhor nos guie, que palavra Ele tem para nós esta noite, e o Senhor me guiou para a grande comissão. Todos nós sabemos, tão bem esse versículo, Acho que todo mundo sabe ele decorado, não é verdade? O ide, ide por todo mundo. Aliás, não é o ide por todo mundo de Marcos, é ide e fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28, 18 a 20. Então, Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse-lhes: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de
todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que lhes ordenei. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigada, Senhor, pela sua palavra. Sua palavra é a verdade. E é sua palavra que nos ensina, que nos instrui e nos desafia. Queremos, Senhor, que venhas nos desafiar. Vem, Senhor, confronta nossos ideais de vida, confronta nossos valores, confronta, Senhor, nossa conduta com relação à missão. Nós queremos ser confrontados pela palavra e desafiados por ela. Fala-nos, por favor, Senhor. Vem com a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a igreja recebeu o mandato divino. Nós sabemos disso, é assim que é chamado o texto de Mateus. O mandato quer dizer um mandamento, quer dizer uma ordem. Não é verdade? Não é uma opção, foi uma ordem. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Esse mandamento é um imperativo, e é um imperativo que requer de nós obediência missionária. Obediência missionária. O servo de Deus precisa entender que ele precisa responder a esse mandato divino. E esse mandamento foi dado por Jesus com aquela mesma visão, o mesmo modelo com o qual ele viveu e para o qual ele veio. Porque o Senhor Jesus, ele veio cumprir o plano do Pai. Vocês sabem disso. O plano redentor, né? O plano de salvação. Então Deus envia Jesus para cumprir a missão. E a missão foi cumprida, né? Vocês sabem muito bem, né? Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus deixa aquela palavra: está consumado. Ele cumpriu a missão. Glória a Deus por isso. Ele cumpriu a missão. Porém, irmãos, a missão de Jesus precisa continuar. Ela não parou com ele. Ela precisa continuar. Por isso, em João, no capítulo 20, verso 21, o Senhor Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, qual é o chamamento do cristão? O chamamento do cristão é dar continuidade à missão do Senhor Jesus. Só que eu queria refletir com vocês que essa missão é a missão do reino de Deus no mundo, através da igreja. A igreja é a expressão do reino. O Senhor Jesus começa seu ministério pregando a vinda do reino. Essa é a mensagem
que Jesus começou sua missão dizendo: crede, porque o reino de Deus se aproxima, não é? Ou em outras palavras, né? O reino de Deus está próximo. Jesus pregou a vinda do seu reino, e o Senhor Jesus deixou claro que a entrada, a porta de entrada para o reino é o novo nascimento. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E é assim que a gente prega. O homem todo e qualquer precisa entender que o reino de Deus chegou, e que Jesus é rei, e que o seu reino trazido para a terra tem uma porta de entrada, que é nascer de novo. Não é uma religião, o evangelho não é um estilo de vida, o evangelho não é uma filosofia de vida. O evangelho é o reino de Deus entre os homens, e o reino de Deus é o domínio, o senhorio de Cristo sobre toda a terra. Duvalina, sobre toda a terra, sim. Em algumas partes da terra, ele ainda não é conhecido como Rei Senhor. Vocês sabem que nós temos mais de 6.000 povos não alcançados no mundo. Isso significa pessoas que não tiveram oportunidade de ouvir pela primeira vez. Aí eu já vou fazer uma perguntinha aqui que Oswald Smith fez. Ele disse assim: é justo que uma pessoa dentro de um centro urbano como Campina Grande possa ouvir o evangelho 24 horas por dia? Porque se quiser pode, igrejas abertas, televisão, rádio, literatura, os crentes, né, para testemunhar, pode ouvir 24 horas por dia, quando existe aqueles que não tiveram o privilégio de ouvir pela primeira vez. Não é justo. E é por isso que a gente está aqui refletindo a grande comissão, porque o evangelho precisa chegar a todos os povos da terra. Agora, amados, quando eu digo povos, não estou dizendo países, não é? Porque dentro do Brasil, um país onde o evangelho cresceu, glória a Deus por isso. A igreja evangélica brasileira, da década de 70 para 80, ela cresceu mais de 150%. Ela cresceu mais do que por nascimento, não é? Ela cresceu. Mas ainda temos dentro do Brasil 99 tribos indígenas sem o conhecimento do evangelho. Ainda temos dentro do Brasil, né, 8 segmentos menos evangelizados. Vocês já devem ter ouvido isso, não vou gastar tempo, né, mas os quilombolas, os surdos, os imigrantes, aqueles que onde o evangelho não chegou ainda, como alguns povoados do sertão. Na igreja hoje, um parênteses, né? Eu estou dirigindo a oração da hora nona. E nós adotamos um povo para orar toda quarta-feira.
É um povoado, disseram-me que é 500 quilômetros daqui. É Cachoeirinho. Não tem um evangélico lá. Não tem uma igreja lá. Aí eu digo assim, Jesus é rei sobre toda a terra. Foi esse o questionamento que eu fiz, não é? Ele é rei sobre toda a terra. Aí a gente diz assim, ele é rei sobre todas as nações, porque ele é rei do universo. Agora ele precisa ser rei nos corações dos homens, porque só com a evangelização Jesus começa a reinar no coração dos homens. Então o que eu estou lembrando a você, meu irmão, é que nós não podemos esquecer que a nossa missão é fazer o evangelho chegar, principalmente onde não chegou ainda. Quando eu digo principalmente, não estou dizendo que não precisa mais evangelizar Campina Grande, mas eu estou dizendo que precisamos olhar para aqueles que não têm oportunidade de ouvir pela primeira vez, de ter uma igreja entre eles. Sim, esse é o grande desafio que o Senhor nos chama hoje a pensar. O reino de Deus precisa chegar a todos os recantos da terra. Ele veio e ele virá. Agora eu quero lembrar para você, quando a gente diz o reino de Deus chegou, aleluia, ele está entre nós e em nós. Mas nós sabemos que o reino, na sua concretude, ele ainda vai chegar. É o que nós chamamos do sim e ainda não. Sim, porque o reino de Deus habita em nós, na pessoa do Cristo. Ainda não, porque de forma visível e concreta, só no segundo advento. Mas eu queria lembrar para você uma coisa: o reino de Deus, ele é manifestado entre nós, sinalizado entre nós, através do amor de Deus em nossas vidas, da ação do Espírito Santo através de nós. Esse reino é presente e é futuro, é a erupção da eternidade dentro do tempo presente. É o reino esperado que antecipou-se na história. Que coisa linda! O Messias veio, o Messias chegou. E é por isso, irmãos, que nós temos essa grande responsabilidade de expandir o reino de Deus com a pregação do Evangelho a todos os povos da terra. Agora, voltando aqui para o verso, para o texto que lemos, esse reino de Deus que chegou, ele foi inaugurado debaixo da autoridade do Cristo. O Cristo, diz a palavra aqui, que nós lemos, toda a autoridade me é dada nos céus e na terra. Então o reino tem a autoridade do governo teocrático. Deus reinando no coração dos homens. Essa autoridade, eu vou citar um grande missiólogo, Chris Wright. Ele diz que essa autoridade, ela não se resume a uma ordem. Essa autoridade, ela está precedida de afirmações. Então, por que você diz
que você está debaixo da autoridade de Cristo. Primeiro, porque há uma realidade, a realidade do Deus soberano, cuja autoridade é universal. Esse é o nosso Deus. Então, a autoridade é a realidade de que servimos um Deus soberano. Segunda, a autoridade é revelada na realidade histórica. O que quer dizer isso? A história da redenção. Toda revelação veterotestamentária, né, desde o Gênesis até hoje, ela está sob a visão do reino glorioso e até o Apocalipse. Então é uma realidade histórica. Os sistemas mudam, todas as estruturas podem mudar, mas uma coisa é certa: o reino de Deus é uma realidade histórica, e ninguém pode contradizer, e ninguém pode desmentir, né? Ninguém pode dizer que isso é uma mentira, não é uma realidade. Mas ainda, a autoridade, ela está ligada a uma realidade, que nós chamamos a realidade do povo, incumbido de tornar a igreja uma comunidade multiplicadora de discípulos a todas as nações. Não somos uma igreja apenas para adorar. Adoração a gente faz aqui, glória a Deus por isso. Glória a Deus pelo grupo de louvor, pelos instrumentistas. Estamos aqui para adorar. Somos edificados com o ensino da palavra. Porém, irmãos, a realidade que nos lembra a autoridade de Cristo, nosso Messias, é que a igreja é chamada para ser uma comunidade multiplicadora. México é o evangelho chegando lá, através desse programa da igreja, né, da aliança. Isso quer dizer, queridos, que nós precisamos nos tornar cada dia uma comunidade multiplicadora de discípulos. E por último, essa realidade do povo, dessa comunidade, que é chamado para viver o evangelho, porque não pode ser multiplicadora se não viver esse evangelho que a gente recebeu, se não viver a ética do reino, se não andar dentro das verdades que nos foram dadas por Jesus. A autoridade nos autoriza. Queridos, vamos tocar aqui um pontinho, né, que eu louvo a Deus, coincidiu com o trabalho das crianças. A autoridade nos autoriza a deixar as redes e seguir o mestre. Sim, é uma autoridade que nos autoriza a fazer isso. Isso quer dizer, não podemos ficar quietos, acomodados. Nós precisamos fazer como Pedro e André. Mateus capítulo 4, 18 a 23. Jesus passa ali pela Galileia, vê aqueles dois pescadores. Ali era a subsistência deles, não é verdade? Era a subsistência deles. Mas eles não questionaram. O texto, pode dar uma olhadinha lá, o texto diz: imediatamente eles deixaram as redes
e seguiram a Jesus. Glória a Deus! Imediatamente, a autoridade do Rei, do Cristo, do Messias, nos autoriza hoje a deixar as redes. Espero que todos os nossos estimados telespectadores tenham compreendido o motivo pelo qual fazemos essa interrupção no melhor desta mensagem. É que o nosso tempo só tem a duração, a nossa programação de 30 minutos, por isso temos que fazer esta interrupção. Mas amanhã você está convidado a continuar ouvindo a missionária Durvalina. Queremos ainda lembrar a todos que devemos continuar orando, rendendo ações de graças pela manifestação pacífica, ordeira, que celebramos ontem em todo o território nacional. Graças a Deus, porque tivemos a oportunidade de expressar os nossos direitos de ir e vir. E também, como alguém já disse, a liberdade é o bem supremo do homem. E nós louvamos a Deus porque desfrutamos dessa liberdade que para alguns países há muito tempo que os cidadãos deixaram de ter, e nós ainda continuamos aqui, graças a Deus. Primeiro porque Deus está com essa nossa nação, graças a este momento em que Israel, inclusive quando estava para tomar uma decisão na ONU quanto à sua existência ou não, um brasileiro, como eu disse, chamado Oswaldo Aranha, no dia 14 de maio do ano de 1948, deu o voto de Minerva, declarando que Israel também tinha direito de existir como nação. E é por isso que nós estamos hoje colhendo os frutos de uma bênção que Deus fez lá no Antigo Testamento através do patriarca Abraão. E é isso que nós temos como slogan em nosso país: a família acima de tudo, Deus acima de todos. Que Deus nos abençoe, que todos tenham um dia abençoado. E vamos encerrar o nosso programa ouvindo mais um louvor para a honra e glória do nome do Senhor, a quem devemos todo o louvor, todo o motivo de ações de graças pelo êxito realizado ontem em todo o território nacional. Até amanhã. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lar prezado, lar formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus de excelsa graça te dispense seu favor. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver feliz a Mãe gentil, por vencer seu Evangelho, esta terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá temor servil, ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil.